O Via Justiça de hoje discute os aspectos legais e éticos da reprodução assistida. Participam do programa o juiz Pedro Aleixo Neto, da 6ª Vara de Família de Belo Horizonte, e Maria de Fátima Freire de Sá, presidente do Centro de Estudos em Biodireito, o CEBID. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. No Brasil, não há legislação específica sobre reprodução assistida. Por que, doutor Pedro? Que impede a elaboração desta lei? Bom, há um projeto de lei no Congresso e, por ser uma questão que envolve aspectos éticos, aspectos morais, aspectos profissionais, inclusive científicos, o debate se faz necessário através da oitiva de todos os segmentos sociais. Isso, naturalmente, cobra um tempo para que se chegue a um denominador comum. A pressão é grande para o surgimento, contra o surgimento dessa lei, doutora Maria de Fátima? Eu acredito que sim, porque há muito tempo nós temos projetos antigos, inclusive, desde 1999, nós já estamos em 2012, há projetos substitutivos, enfim, mas não passa de projeto. Então eu acho que a pressão é grande, há muito problema, preconceito, questões valorativas, axiológicas envolvidas na questão. A pergunta para ambos: quais os principais aspectos éticos e legais da reprodução assistida? Começando com o senhor, doutor Pedro. Bom, a questão do anonimato, preservação do anonimato, ali do doador do material genético, a questão relativa ao emprego desse material genético, a pessoa que vai recebê-lo, não é? Também, que já é objeto hoje de definição por parte da Resolução 1957-2010 do Conselho Federal de Medicina, não é? A impossibilidade da escolha do sexo, não é? E também da manipulação genética de caracteres específicos ali daquele material. Então, sob o ponto de vista médico, ou ético médico, seriam esses elementos. Eu acrescentaria ao que o doutor Pedro disse a questão da doação pós-mortem de um material genético, da possibilidade de autorização ou não dessa doação do material pós-mortem. E uma coisa que se discute muito hoje também, a barriga de aluguel, que na verdade para nós seria muito mais corretamente dizer útero de substituição. São dois aspectos também muito complicados. O Conselho Federal de Medicina instituiu as primeiras normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida em 1992. Em 2010, estas diretrizes foram atualizadas pela Resolução 1957. É esta resolução que vem servindo como parâmetro legal da reprodução assistida. O que dizer das normas estabelecidas pelo Conselho, doutor Pedro? São normas que têm o alcance dentro da administração do Conselho Federal de Medicina. Ou seja, são normas válidas para os associados deste conselho, ou sejam, os médicos. Agora, definitivamente, uma resolução não é uma lei, não é? E o alcance dessas normas, ele fica realmente muito restrito à classe médica. Doutora Maria de Fátima, a Resolução 1957, ela define a infertilidade como um problema de saúde. Quais as consequências disso? Bom, primeiro nós temos que pensar que se é um problema de saúde, nós temos que pensar que as pessoas podem procurar o acesso a essa saúde, tanto sob um ponto de vista privado quanto um ponto de vista público. Já é um problema, porque a fertilização in vitro, na sua grande maioria, eu não digo que em todos os locais, a porta de entrada são as clínicas privadas. Então isso já gera um pouco de seletividade na possibilidade de acesso ao uso da técnica. Veja agora algumas determinações do Conselho Federal de Medicina na resolução sobre reprodução assistida. A doação de gametas ou embriões nunca terá caráter lucrativo ou comercial. Os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa.
Na gestação de substituição, as doadoras temporárias de útero devem pertencer à família da doadora genética. Os demais casos estão sujeitos à autorização do Conselho Regional de Medicina. A doação não poderá ter caráter lucrativo ou comercial. Não constitui ilícito ético a reprodução assistida após a morte do doador, desde que haja autorização prévia específica do falecido para o uso do material biológico criopreservado. Doutor Pedro, como definir a situação jurídica dos embriões e dos gametas? Na realidade, você está trabalhando ali com material genético. Eu costumo dizer o seguinte, o material genético não é criança. Então, por exemplo, que é a minha área, que é a vara de família, o direito de família, tirando a hipótese ali dos alimentos gravídicos, que são ainda durante a gestação, esse material genético, ele é apenas, como diz, uma semente, se você comparar a árvore. Entre aquele material genético e o nascimento de uma criança, existe todo um processo que vai ser considerado aí na definição de quem seja ou não seja mãe ou pai desse menino que nascer. E a opinião da senhora, doutora Maria de Fátima? Aí a gente tem a questão do material genético, que o doutor Pedro diz que seria o material da mulher e do homem, e a fertilização desse material que forma o embrião. Então há toda uma discussão no direito, claro, muito grande, sobre se o embrião, ele é pessoa ou ele não é pessoa, ele tem ou ele não tem personalidade. Eu acho que talvez esse seja o grande problema da regulamentação da lei, para se saber o número de embriões que se transfere para o útero ou não, os embriões que são guardados, se a pessoa pode doar o embrião para uma família que precise, e aí vem todos os problemas decorrentes disso. Saber se aquele embrião, ele é ou não é uma pessoa para o direito, no caso, Sobre o anonimato e as responsabilidades das partes envolvidas, quais são essas responsabilidades e quais são as penalidades para quem desrespeita a resolução do Conselho? Bem, essas penalidades são administrativas e restritas, àqueles médicos que participam desse processo. Você não pode definitivamente utilizar essa resolução, por exemplo, para punir uma parte, um pai, uma mãe que tenha envolvido nisso, porque essa resolução ela não alcança senão o profissional que está vinculado ao Conselho de Medicina. Na verdade, ela não cria o direito, mas ela regula o exercício de uma determinada atividade. Exatamente. Por que, doutora Maria de Fátima, a doação temporária do útero não pode ser por pessoa estranha à família da doadora genética? Muito para evitar essa contraprestação. É claro que é um grande problema. Há países, por exemplo, a Espanha, ela proíbe a doação temporária do útero, exatamente pela possibilidade de haver um conflito positivo de maternidade, ou seja, a que doou o útero quer ser mãe e aquela que tem o material genético dela, que foi depositado naquela mulher, também quer ser mãe. Então, há países que proíbem, nós não temos uma legislação, então nós ficamos à mercê, de certa forma, da resolução do Conselho Federal de Medicina. Então eles colocam a doação até o 2º grau para ver essa proximidade das pessoas envolvidas e enxergar, olha, a avó não vai querer ser mãe, ela vai querer ser de fato uma avó. Então só permite até o 2º grau de parentesco. Até o 2º grau de parentesco. Outros casos com pedido para o Conselho Federal de Medicina ou Conselho Regional de Medicina. Vai ser analisado por uma junta. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.